Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus e quero desde já convidá-los para abrirmos a Escritura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4, dando assim continuidade a esta série expositiva na primeira carta de Pedro. O tema que iremos tratar hoje é de presbítero a presbíteros. Vamos, portanto, ao texto. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar ao nosso Deus e pedir a sua direção para as nossas vidas. Bendito Senhor, amado Deus, com alegria nós nos apresentamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que se utilize, se agrade de usar esse texto sagrado para abençoar e fortalecer o Teu rebanho, não somente aqui em Acopiara, no Ceará, mas aonde esse vídeo chegar pela Tua providência. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos lembrar algumas coisas antes de darmos a atenção devida ao texto de hoje. Na semana passada, nós pregamos no capítulo 4, versículos 12 a 19, acerca do tema O Fogo Ardente das Provações. Este vídeo está aqui no nosso canal, você pode acessar depois e conferir essa mensagem, caso você não tenha assistido ainda. E aí, naquela ocasião, nós observamos que a carta de Pedro possui um grande propósito de oferecer conforto aos sofridos destinatários para os quais Pedro a escreve ou a envia. E vimos que não devemos, naquela ocasião, nós observamos que não devemos estranhar as provações, antes devemos nos alegrar por termos sido considerados dignos de sofrermos pelo nome de Cristo. Vimos que devemos ser santos a fim de não sofrermos por causa dos pecados, mas pelo exercício da fidelidade. E vimos ainda, queridos, que o fogo ardente das provações, ele não vem sobre a igreja para destruí-la, mas sim para aperfeiçoá-la. Em todas as épocas em que a igreja foi perseguida, maltratada, ela viveu tempos difíceis, é claro que isso a machucou, as provações sempre machucam um pouco a igreja, mas a igreja se agarra mais firmemente ao Senhor e ela sempre sai daquele período de provas uma igreja mais madura, sólida e piedosa. Isso é assim também na nossa individualidade como cristãos. Quando nós estamos sendo provados, tenham vocês a certeza que o Senhor está ou nos corrigindo de nossos erros, ou nos levando a sermos mais piedosos, nos trazendo para uma maior intimidade com Ele. Vocês se lembram, por exemplo, do sofrimento de Jó. Após o sofrimento, Jó revela, nas palavras dele, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó passou a conhecer melhor a Deus depois do seu sofrimento. Jó não foi provado por causa dos seus pecados, mas porque o Senhor desejava, dentre outras coisas, que Jó vivenciasse, estivesse ainda mais íntimo do Senhor. Claro, não é o propósito central do sofrimento de Jó, mas esse propósito também estava ali. Então, meu querido, eu abro esse pequeno parêntese para dizer que o sofrimento na tua vida ou é para tratar os teus pecados, que precisam ser confessados, abandonados,
e substituídos por obras que glorificam a Deus, ou o sofrimento é para te trazer para uma intimidade maior com o Senhor. Então, ou o Senhor está nos purificando, ou o Senhor está nos aperfeiçoando, ou o Senhor está nos tornando mais íntimos dele por meio dos nossos sofrimentos. Fecha então assim esse parêntese. E aí hoje, no sermão de hoje, nós vamos observar um texto que foi escrito, claro, toda a carta foi escrita para as comunidades de Ásia, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia, mas nesse ponto da carta, Pedro se dirige mais especificamente às lideranças daquelas comunidades. Ele se dirige aos presbíteros das igrejas daquelas 5 regiões. Os presbíteros ali eram mais do que oficiais da igreja. Eles eram não apenas oficiais da igreja, mas eram líderes espirituais do rebanho, eram pastores, porque eles apacentavam o rebanho, eles cuidavam do rebanho. Assim tem que ser o presbiterato bíblico, né? E o presbiterato nos dias de hoje. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor é um presbítero que se concentra, além da administração, ele se concentra na edificação do rebanho, e os presbíteros também são oficiais, também apacentam o rebanho, mas eles concentram suas forças mais na parte administrativa. Mas nesse texto aqui, quando o texto fala presbíteros, Pedro está se dirigindo aos pastores, aos líderes, aqueles que cuidavam do rebanho daquelas 5 igrejas. E um detalhe aqui me chama a atenção, e eu coloco esse detalhe aqui na nossa introdução, é que apesar da carta ser redigida para ser lida abertamente na igreja, Pedro não hesita de, perante o rebanho, com a leitura da carta, obviamente, ele não hesita em trazer uma orientação clara para os oficiais em como eles deveriam zelar pelo rebanho da igreja. Pedro os anima perante o rebanho da igreja. Quando eu digo perante o rebanho, você não me entenda mal, Pedro não viajou de Roma para aquelas 5 regiões para ler a carta ali, mas a enviou e a carta seria lida publicamente perante a igreja. Mas esse ponto da carta, Pedro se dirige aos presbíteros. Ele o faz perante a igreja para que a igreja tome conhecimento do papel desses líderes e possa assim zelar também por eles. Porque nós vamos ver daqui a alguns dias, possivelmente no próximo domingo, as instruções que Pedro dá em relação ao cuidado da igreja ou comportamento da igreja com esses líderes. E aí, no sermão de hoje, aqui no nosso canal, faremos a mesma coisa. Vamos expor o texto, essa parte que é dirigida aos presbíteros, mas também para toda a igreja e, claro, para todos aqueles que estão assistindo o nosso canal nesse momento. Então, ao olharmos para esse texto, nós vamos perceber Pedro dizendo 3 coisas extremamente claras para os presbíteros daquelas 5 regiões. A primeira coisa que Pedro diz é: vocês possuem um conselheiro experiente. Aí você diz assim, como assim Pedro diz isso? Eu não percebi isso aqui no texto. Ora, Pedro vai demonstrar que ele é presbítero juntamente com os demais. Vejam vocês o verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. É necessário aqui que lembremos que o apóstolo está escrevendo para irmãos inseridos em um contexto de muito sofrimento e, portanto, sabe que precisa encorajá-los e fortalecê-los na fé para suportarem as provas pelas quais passavam naqueles dias. Pedro faz isso em toda a carta, como nós vimos aqui em vários sermões.
fortalecendo os seus leitores. E seu grande apelo aos crentes das 5 regiões, nesse fortalecimento da fé, foi para que olhassem para o sofrimento que Cristo suportou injustamente por amor a eles, com vistas a salvá-los, e que também se recordem que estão sujeitos a passarem pelas mesmas injúrias e que verdadeiramente já estão passando por elas. Pedro sabe que o rebanho do nosso Senhor é frágil e muito necessita de um apacentamento que seja bíblico, digno, amoroso e cuidadoso. E por esse motivo, eu acredito que o apóstolo inicia a sessão com a expressão rogo, que traz a ideia de um pedido mais acentuado, de um pedido muito importante. E aí observem como Pedro considera importante o apacentamento do rebanho por parte dos presbíteros, e ele está rogando a eles que façam isso. E esta expressão, como você bem percebe, sabe, ela se reveste de muito amor pelo rebanho de Deus. E aí, primeiramente, é necessário que lembremos que o apóstolo Pedro deseja ardentemente que os líderes daquele rebanho possam conduzir o seu povo a pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas é muito importante que percebamos que Pedro faz questão de identificar-se com os líderes para quem está proferindo esses conselhos. Através disto, Pedro está lembrando aos presbíteros daquelas 5 regiões que eles não estão sozinhos em sua caminhada ministerial e que eles são participantes com o próprio Pedro de uma mesma causa, de um mesmo chamado, de uma mesma vocação. E que causa, vocação e chamado é este, senão cuidar daqueles por quem Cristo morreu? Essa é uma nobre tarefa. Nós somos chamados para apacentar vidas que foram compradas por um alto preço, por um Senhor maravilhoso, que é o Senhor Jesus. E esse alto preço foi a própria vida dele, né? Cristo pagou com o seu sangue por cada um que ele elegeu e ele chamou eficazmente. E ele, então, amorosamente, nos chama para sermos participantes do seu cuidado para com o rebanho. E por essa razão, ele diz 3 coisas aos seus presbíteros para os quais ele escreve. Ele primeiro diz que ele é presbítero com eles. E um advogado, queridos, ele sabe muito bem as lutas de um outro advogado. Assim também um médico é sabedor dos desafios de sua profissão e pode aconselhar outros que lidam com questões tão difíceis. E um presbítero zeloso, alguém que apacenta o rebanho de Deus, sabe o que outro que apacenta também sofre. E nós, presbíteros, necessitamos do apacentamento uns dos outros em nossa vida. Quando Pedro roga que cuidem do rebanho, ele está dizendo que também é presbítero e sabe a importância desse cuidado. Às vezes o ministério pode se tornar uma jornada muito solitária, uma jornada muito sozinha, e isso faz do ministério às vezes uma jornada bem perigosa. E é sábio quem no ministério consegue colocar ao seu redor, cercar-se de outros pastores mais jovens ou mais velhos, e talvez até mais velhos mesmo, que podem aconselhar e podem ouvir as lamúrias e dividir as cargas com aquele jovem pastor. Nós, pastores, devemos aprender a compartilhar com outros amados pastores, com bons presbíteros do rebanho do Senhor, as nossas preocupações, sonhos, desafios, com toda prudência e sabedoria, a fim de que possamos dividir a carga com aqueles que estão no ministério conosco. Bons presbíteros dividem as cargas entre si para que o pastor possa apacentar bem o rebanho de Deus. E Pedro, nesse texto aqui, ele está lembrando aos seus presbíteros, olha,
eu sei o que é o trabalho de vocês, porque eu estou também nesse chamado, nessa vocação. Eu sou presbítero, como vocês também são. Pedro fala que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. E aí, de fato, Pedro foi testemunha ocular do que Cristo passou, não só na cruz, mas ao longo de todo o seu ministério. Ele viu como o Senhor padeceu naquele dia por amor a ele e à igreja. Ele viu o olhar de Jesus em sua direção, quando o galo cantou após haver ele negado o Mestre 3 vezes, por temer a morte e amar a própria vida mais do que ao Senhor naquele momento. Mas ele ouviu também por 3 vezes o chamado para apacentar o rebanho de Cristo mediante o amor sincero pelo Senhor. Lembram? Jesus disse assim: tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, apacenta os meus cordeirinhos. Então, queridos, apacentar o rebanho é amar o Senhor. Nós somos chamados para amá-lo no exercício de um dom tão importante, que é o dom de apacentar, de cuidar do rebanho de Deus. E esse mesmo apóstolo também enfrentava seus sofrimentos por causa de Cristo. A data provável da primeira carta de Pedro é o ano 60 depois de Cristo, e dali a 8 anos, Pedro então seria condenado à morte e, segundo relatos históricos, Pedro pede para ser crucificado de ponta cabeça, por não se considerar digno de sofrer como Jesus sofreu. Queridos, quem sofre sabe a dimensão da dor que o outro passa. Os sofrimentos que foram infligidos a nós nos fazem identificar com aqueles que também estão sofrendo. E Pedro faz isso nesse texto. Ele se identifica com os líderes daquele rebanho. Ele diz: presbíteros, eu sou presbítero como vocês. Apacentem bem o rebanho de Deus. A terceira coisa que Pedro diz em relação a isso é que ele é coparticipante da glória a ser revelada. E aí Pedro é conhecedor que há uma glória que há de ser revelada no último dia. Cristo, que nos deixou apacentando os seus cordeirinhos, retornará e nós participaremos da maior de todas as festas. Ele e os demais líderes do rebanho e os cordeirinhos que apacentavam gozarão, meus amados, da indizível alegria da segunda vinda de Cristo. E até lá, ele roga que cuidemos do rebanho do Senhor, para que no dia da prestação de contas possamos encontrar júbilo em nossas almas. Um dia o Senhor retornará e ele nos chamará para a prestação de contas. E o que nós fizemos com o nosso chamado? Como zelamos pelo rebanho de Deus? Grande responsabilidade é cuidar das vidas. E Pedro estimula seus leitores que eles cuidem dessas vidas. Então, queridos, nós que estamos imbuídos do dever de pregar para o rebanho, de administrar, de cuidar, de servir o rebanho como líderes, temos que ter esse zelo de entender que fomos chamados para uma tão grande e nobre missão e que devemos exercê-la com toda a fidelidade. O segundo ponto que eu quero trazer na mensagem de hoje, e esse ponto também tem suas subdivisões, mas o que eu quero trazer é que os bons presbíteros ou os presbíteros possuem uma tarefa que é excelente. E essa tarefa é mencionada nos versos 2 e 3. Pedro diz como ela deve ser exercida. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. As orientações dadas por Pedro se resumem a 3 conselhos. O primeiro desses 3 conselhos é que devem pastorear não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E essa é uma palavra muito importante,
Porque o exercício da liderança, ele pode ser marcado por intenções nobres que glorificam a Deus, mas pode ser, infelizmente, marcado por intenções que não são tão nobres e não glorificam a Deus. Alguns podem ser constrangidos ou pressionados a aceitar a vocação, o que não é bom, porque tem como consequência que eles não o assumirão de todo o coração e não apacentarão e se entregarão verdadeiramente a essa tarefa. E aí, como assim, pastor? Queridos, os líderes, eles devem cuidar da igreja sempre espontaneamente, que no grego significa de boa vontade. Alguns líderes começam espontaneamente, mas depois o presbiterato se torna algo que não fazem mais por amor, mas como um fardo. Às vezes, alguns líderes, alguns pastores, perdem o foco ministerial, perdem a glória de Deus, no sentido de que deixam de olhar para Cristo, deixam de se alegrar com o seu chamado, deixam de amar o rebanho e se veem muitas vezes numa mera rotina ministerial, sem muita profundidade ou sentimento. E aí o pastor se coloca em uma fase muito perigosa, onde ele começa a estar no ministério pelas razões erradas. Queridos, não devemos estar no ministério pelas razões erradas. Devemos estar no ministério pelas razões certas, que envolvem, primeiro de tudo, a glória de Deus. Segundo, o senso do chamado, dever de cumprir o chamado de Deus, por obediência a Deus e, claro, por amor às vidas que nos foram confiadas. Nenhum rebanho jamais caminhará bem com a nossa ausência. E se eu ou os demais líderes que apacentam igrejas nesse nosso país não formos presentes à vida da igreja e ao sermos não o fizermos de coração, não estaremos cumprindo o chamado para o qual fomos vocacionados por Deus, cuidar dos cordeirinhos dele. Deus quer que exerçamos o presbiterato de todo o nosso coração e não apenas com uma dedicação por motivos errados, a despeito de que a dedicação costuma ser resultado do amor que se tem por alguma coisa. Aquilo pelo que nós mais nos dedicamos é a nossa prioridade nessa vida. E a maior dedicação de um pastor deve ser ao Senhor da igreja e, claro, a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, claro, a sua família são os membros mais importantes da igreja. E aí, queridos, a segunda questão aqui de Pedro é que devem pastorear não por sórdida ganância, mas de boa vontade. A pior coisa é quando se está no ministério por razões econômicas, quando se aceita convites porque os salários são bons, quando você está às vezes numa comunidade servindo a Deus com tanto amor, e aí você recebe um convite vantajoso economicamente, e às vezes você não reflete, não pensa, não pergunta se é o que Deus quer e vai para aquele lugar porque parece mais vantajoso. Queridos, os bons pastores não são mercenários. Eles não estão no ministério por dinheiro. Eles não apacentam a igreja por causa do que a igreja pode fazer por eles. Eles o fazem porque Deus os chamou para isso. Mas infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo todo, aqueles que estão no ministério atrás de vantagens e logo, logo se decepcionarão, porque não há vantagem econômica no ministério. Ministério é trabalho duro e o que Deus nos chamou para fazer foi cuidar dos cordeirinhos dele. E não devemos fazer isso por dinheiro, ainda que sejamos mantidos pelo rebanho para pregar a palavra. A razão de estarmos ali não deve ser o dinheiro, jamais, jamais.
Para o presbítero verdadeiro, ser presbítero não é uma medalha de ouro gravada de pedras preciosas, mas é o suar a camisa, é desgastar-se pelo povo, é lavar a face, muitas vezes em lágrimas, diante de Deus, para que Ele realize a obra e tenha misericórdia de nós. Conheço muitos servos do Senhor que choram piedosamente para que Deus os use com poder e fervor na vida da igreja, que zelam pelo texto sagrado, que viram noites buscando direção de Deus, estudando as Escrituras, lutando contra si mesmo, lutando contra si próprio, para não ser faltoso ao rebanho. Homens de grande valor, que eu tive o prazer de conhecer nessa vida. E muitos deles estão aí pregando nos canais. Então, queridos, pastorear é um chamado. E esse chamado não é só para o pastor que está ali no púlpito pregando. Para os oficiais, os presbíteros também têm esse chamado de cuidar do rebanho. E não devem fazer isso por vantagens, mas sim para a glória de Deus. Terceiro, devemos pastorear não como dominadores dos que nos foram confiados, mas como modelos do rebanho. Eu acredito que Pedro se recorda de tudo que Cristo ensinou a ele e, por ser apóstolo, ele fala como representante de Deus, mas eu acredito que Pedro se lembra das palavras que estão no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 42 a 45. Eu vou ler para você. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O líder cristão nunca pode achar que manda nas suas ovelhas. Na verdade, nós somente temos rebanho porque este nos foi confiado como herança para cuidarmos e depois devolvermos para o verdadeiro dono. Nós, presbíteros, não somos donos da igreja ou de seus bens. Somos mordomos a quem Cristo confiou o seu mais valioso bem para cuidarmos até que ele volte. Este mais valioso bem é a sua noiva, a sua igreja, a sua esposa. Pedro conclui sua petição aos presbíteros daquelas 5 regiões, dizendo que este Jesus, que nos confiou parte do seu rebanho, fará um dia uma prestação de contas do nosso trato para com o rebanho. E aí nós vamos à conclusão dessa parte, quando em terceiro lugar Pedro diz que os presbíteros receberão uma recompensa eterna. Vejam vocês o verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Texto fascinante, né? Não podemos esquecer que nós, que somos pastores, temos sobre nossa vida um Supremo Pastor. E o Supremo Pastor se manifestará um dia. No verso 4, somos informados que ele retornará um dia para dar a cada um o seu galardão. E se formos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo por amor de sua igreja, certamente seremos coparticipantes desta herança. Naquela ocasião, receberemos a imarcessível coroa da glória. E aí, queridos, esta coroa é diferente das coroas dos competidores da terra, feita de louros, né? E logo se desgastavam. Mas o Senhor nos fala de uma coroa eterna, que aponta aqui não é uma coroa literal,
mas que aponta para o fato do governo absoluto, pleno do nosso Senhor. E aí, o reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, falando sobre Jesus como Supremo Pastor, ele diz algo tão fascinante e eu quero colocar isso aqui para nós. Ele diz assim nas palavras dele, abre aspas, Jesus é o bom pastor, o grande e o supremo pastor das ovelhas. Como bom pastor, ele deu a vida pelas ovelhas. Como grande pastor, ele vive para as ovelhas. Como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas. A palavra grega arquipoimenos, traduzida por supremo pastor, significa o primeiro e o maior pastor. Concordo com Miller quando ele diz que a igreja tem um só pastor que guia todos os cristãos ao aprisco celeste. Os presbíteros são pastores auxiliares sob a autoridade do Supremo Pastor. Os presbíteros que servem com fidelidade ao Senhor da igreja têm a promessa de que, quando Jesus voltar, em majestade e glória, receberão de suas mãos a coroa da glória. No tempo de Pedro, havia diversos tipos de coroas. A mencionada pelo apóstolo é a coroa de um atleta, normalmente uma guirlanda de folhas ou flores que murchavam rapidamente. A coroa do presbítero fiel é uma coroa de glória, uma coroa imarcessível. Irmãos presbíteros que me assistem, pastores, colegas, toda a igreja, um dia o nosso Senhor prestará contas conosco e aqueles que dentre nós forem fiéis serão recompensados. Receberemos o reconhecimento das mãos da pessoa mais importante das nossas vidas, Jesus. Nós ouviremos a frase, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse texto é tão fascinante, é tão motivador, principalmente para nós que estamos no sagrado ministério. Mas eu quero concluir dizendo que eu desconheço algo mais difícil do que pastorear verdadeiramente o rebanho do Senhor. Esta é, queridos, uma tarefa para poucos. É uma tarefa de alto risco e pouco reconhecida ou valorizada. Suas vantagens, quando ocorrem, são raras e poucas. Nada paga um bom presbítero, nada paga um bom pastor. Não existe prestígio humano, material para essa carreira. Todas as demais têm valor para os homens, essa não. Contudo, Deus nos chamou para ela e devemos exercê-la com todo amor, paciência, zelo e piedade. O melhor reconhecimento virá depois, chamado aqui de a imarcessível coroa da glória. Não nos esqueçamos, queridos, que a igreja é feita do barro mais fino. Ela é muito frágil e precisa de todo cuidado e amor. A natureza de uma ovelha é frágil e é dependente e por isso necessita de um bom apacentamento. Cristo apacenta seu rebanho através da pregação fiel da palavra de Deus, através dos labores de santos ministros, santos presbíteros. Vimos hoje que Deus espera que nós sejamos bons auxiliadores dele nesta vida. Poderia ainda dizer muita coisa, mas quero finalizar dizendo para os irmãos que a palavra de Deus é o instrumento poderoso para que a igreja seja bem apacentada. Aos pastores que me assistem, aos presbíteros que me assistem, eu digo a vocês, não desistam, continuem firmes, prossigam, orem, leiam a palavra, se preparem no Senhor e cuidem com todo o amor da igreja. E a igreja do Senhor, honrem os vossos presbíteros, orem por eles, perguntem como estão, valorizem, incentivem eles a esse cuidado tão maravilhoso que é o apacentamento. Que o Senhor, em Cristo Jesus, nos guarde a todos,
nos prepare cada vez mais para a sua volta e que nós possamos servi-lo com toda a alegria do nosso coração. Que Deus te guarde e te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir. Um bom domingo a todos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Continua nos guardando e protegendo até o fim, para que Te sirvamos com toda a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.